Olá, Fátima aqui. Eu escuto muito no meu cotidiano de trabalho em Florianópolis a seguinte pergunta: será que os preços não vão cair? Será que se eu esperar um pouco eu não consigo comprar por um preço melhor o meu imóvel? Então eu decidi fazer esse vídeo e trazer alguns indicadores para embasar melhor uma resposta para essa questão, que na verdade não é tão simples. Ela abrange uma série de variáveis, mas certamente os índices de estudo do mercado da região pode ser uma ferramenta bem relevante para a tomada de decisão para compra ou não de um imóvel nesse momento na capital catarinense. Então, quem está esperando os preços dos imóveis cair pode sim estar cometendo um erro. Então, os índices de repente pode apontar melhor uma variável que define essa frase como uma afirmação ou não. E para embasar um pouco as informações que eu vou apresentar para vocês, eu trago os números da FIPZAP referente à venda de imóvel na capital catarinense e em outras regiões do país. Com relação à variação do índice de preços, o ranking de valorização dos imóveis, Florianópolis ela ocupa o lugar de 8ª entre as capitais do país. Então, a primeira capital é Manaus, teve uma valorização de 7,26%, seguido de Vitória, Salvador, Aracaju, Teresina, Natal e Campo Grande. Florianópolis apresentou um índice de valorização de 4,75%. Aqui a gente está considerando os últimos 6 meses, na verdade, esse início de 2026, esses dados, esse recorte de informações considera esse período. É um índice forte, considerando que a gente está na metade do ano. Então, são informações atualizadas do mercado referente à valorização de imóveis em Florianópolis. Seguindo, então, a gente vai ter o preço do metro quadrado do imóvel residencial no último mês, no mês de junho. Florianópolis, entre as capitais, fica em segundo lugar em termos de preço do metro quadrado. Entre as cidades, fica atrás ali de Itapema e Balneário Camboriú, então ocupando o 4º lugar. Preço médio ali do metro quadrado é de 13.365, bem acima de capitais como São Paulo, por exemplo, que o preço do metro quadrado ficou em 12,055, em relação à capital paranaense, por exemplo, que foi de 11,752, uma discrepância bem grande em termos de valor, de preço, aqui falando do preço do imóvel. Então, em relação à valorização e em relação ao preço de mercado em comparação com as demais cidades do país, é uma posição bem interessante que a cidade ocupa. E agora vamos olhar para um outro dado bem interessante, que é o preço por bairro, a valorização em relação aos bairros de Florianópolis. Existe uma discrepância bem grande em relação, por exemplo, ao bairro dos Ingleses e a bairros do continente, como Capoeiras, em relação à Agronômica, por exemplo. Então, a gente verifica uma diferença considerável em relação ao preço do metro quadrado, que chega ao dobro do valor, em relação a Capoeiras e Agronômica, por exemplo. Aqui a gente vai olhar para os dados de junho desse ano. Agora, olhando para o centro,
O preço médio ali do metro quadrado equivale ao bairro Córrego Grande, fechou ali em 14, próximo de 14.200, o preço do metro quadrado, seguido do bairro do Itacurubi e Trindade, que também praticamente se equiparam em termos de valor. E o bairro do Estreito também, e Coqueiros, que meio que estão ali juntos também em relação à precificação. Mas são bairros que se diferem muito ali. Claro que sempre olhando as necessidades de cada pessoa, se vai morar, se vai investir para alugar. E cada bairro tem a sua especificidade, né? Por exemplo, o bairro do centro e bairros que tem as praias ali, como o norte da ilha, Praia do Campeche, enfim, são pontos interessantes para quem vai investir num apartamento para locação por temporada. Tem uma demanda bem interessante para locação. O bairro da Trindade também existe um fluxo muito grande de necessidade desse tipo de imóvel. E o bairro da Agronômica, ele tem uma característica bem específica, que é mais um bairro de residentes, assim, que moram mesmo, né? Embora tenha alguns apartamentos também para locação por temporada, mas é um bairro mais de residentes e é o bairro mais valorizado ali em termos de preço, de acordo com os cálculos do índice atual. É interessante olhar ali, né, para a região, o que ela oferece, que propicia, né, essa valorização ali tão diferenciada em relação aos demais bairros. O bairro do Córrego Grande teve um boom de desenvolvimento muito interessante recentemente, por conta de grandes empreendimentos que foram construídos ali, mas é um bairro que tem um gargalo muito grande em termos de infraestrutura, que se refere ao trânsito. Existem colégios ali na região e também ele está na porta da UFSC e tem esse fluxo intenso de veículos e realmente não tem uma rodovia propícia para que tenha uma fluidez ali no trânsito. E então, nos horários de pico fica bem caótico. A geral do bairro não dá conta. E também ela é uma via de cortar caminho para ir para a Lagoa. Olhando também por esse aspecto, existe mais essa demanda ali de trânsito para esse pessoal que acaba cortando o caminho ali para chegar até a Lagoa. Agora, em termos de planta, no quesito valorização, a gente teve um destaque muito grande para um dormitório, saiu na frente ali, em termos de valorização, a planta com o que ressaltou bastante, seguindo o tom de verde das pirâmides ali. O mais forte, que é o menor, é a variação mensal, seguido do acumulado de 2026, e o maior é dos últimos 12 meses. Então, se a gente pegar os últimos 12 meses, o índice chegou a 7,30 em relação à planta de um dormitório. Destaca bastante ali se olhar para de 2 dormitórios, por exemplo, né, que fechou em 5,39 de 2 dormitórios, e 3 dormitórios que fechou em 4,31. Então foi uma discrepância menor da planta de 2 para 3 dormitório. E a de 4 dormitório, curioso assim, que aumentou de novo e praticamente equivale a de 2 dormitório em termos de valorização. Mas o destaque mesmo se deu para um dormitório, né, que fechou ali em 7,30% a valorização. É interessante olhar para esse número, porque existe uma série de fatores que a gente pode analisar, que dá origem a ele. A gente teve um incremento grande, assim, tanto na construção dessa planta para fins de locação de curta temporada, quanto de demanda mesmo ali, mais pessoas buscando imóveis
para alocação de curta temporada com uma planta menor. Estúdios, um dormitório, existiu e ainda está existindo, né, esse mercado em desenvolvimento, buscando essa planta. E claro, quando aumenta a demanda, existe esse movimento do preço, é a lei do mercado, não tem como fugir. Se a oferta não aumenta proporcionalmente, o preço vai acabar sendo impulsionado. E é isso que, né, a gente pode avaliar ali em termos de planta, o que está acontecendo com esse mercado. E também, para quem busca investir em imóvel, é uma planta muito interessante, porque pulveriza os investimentos. Em vez de você comprar um apartamento de 4 dormitórios para alugar, comprar, por exemplo, 3 de um dormitório, às vezes, né, é possível fazer esse mesmo, com esse mesmo orçamento, comprar 3 de um dormitório e ter um investimento muito mais pulverizado em relação a uma necessidade futura de venda, além de ter mais liquidez, conseguir vender mais rápido uma planta menor. Também tem essa possibilidade de não precisar, né, vender todo o patrimônio, vender ali uma parte apenas e ter, né, permanecer ali com alguns imóveis. Então, tem um benefício bem interessante também nesse viés. Então, quem está esperando os imóveis caírem em Florianópolis pode estar cometendo um erro. Acho que, assim, avaliando esses números, a gente já tem alguns dados para, né, pensar melhor essa questão, mas a gente ainda pode analisar outros itens para continuar essa reflexão. O mercado de Florianópolis, ele permanece ali no topo, né, dos mercados mais fortes do Brasil em relação ao mercado imobiliário. É uma questão importante para se analisar, pensando nessa situação de preço. E, além disso, tem a limitação geográfica da ilha. Os bairros, né, que estão dentro da ilha têm essa valorização a mais por conta dessa limitação territorial. Não tem, futuramente não tem, né, mais para onde expandir, a não ser que o projeto piloto sofra alteração e outras possibilidades de construção aconteçam dentro do território existente. Não tem o que fazer, na verdade, né? E essa é uma particularidade de Florianópolis, essa exclusividade territorial, essa limitação que tem. E uma outra questão que chega muito para mim é em relação à taxa de juros estarem altas, né? Mas olhando nesse viés, se o preço dos imóveis aumentam, não é suficiente ali olhar só para a taxa de juros. Pode haver uma compensação dessa situação. Também tem que olhar com muito cuidado para, né, esse índice, porque ele pode haver uma distorção em relação à análise, né, se olha apenas para esse aspecto da taxa. Agora, algo muito peculiar de Florianópolis é a qualidade de vida que a capital oferece. Então, é uma cidade que continua e está sempre em expansão, recebendo novos moradores por conta da situação, da qualidade de vida que a ilha acaba atraindo muitas pessoas de fora, buscando esse benefício. E é algo interessante para a gente avaliar também, para, né, não se enganar em relação a uma possibilidade de queda futura nos preços dos imóveis. Então, isso significa que você deve comprar agora um imóvel? Não exatamente. E então, significa que esperar apenas porque talvez fique mais barato pode não ser a melhor estratégia. Tem que olhar cada situação, avaliar a particularidade e então poder tomar uma decisão mais assertiva possível. Dentro desse cenário atual e de todas essas variáveis que a gente olhou agora, para você, o
que seria mais interessante? Comprar agora ou esperar um pouco mais? Qual é a sua perspectiva nesse momento? Conta para mim, escreve aqui nos comentários se também ficou alguma dúvida em relação, né, a esses aspectos que hoje eu abordei aqui nesse vídeo. Escreve também nos comentários, conta para mim ou entra em contato pelo WhatsApp. Eu vou responder todas as perguntas e fico também à disposição para se aprofundar um pouco mais nessa análise, considerando ali uma particularidade, né, que você possa estar enfrentando nesse momento. É isso então, eu fico por aqui, até o próximo vídeo.